Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse episódio é inesperado, viu? Porque Draymond Green em um dia de fúria, neste 19 de julho de 2023, rendeu entretenimento, né? Um pouco de caos, um pouco de confusão, claro, mas bastante entretenimento, porque saiu um pouco daquele personagem com bastante altivez e ciente de si, né? E saiu fazendo um monte de doideira, né? Um monte de doideira. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para contar um pouquinho do que foi este 19 de julho de Draymond Green. Lucas, por que um dia de fúria, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, assim, eu fiquei até na dúvida se a gente vai transformar esse episódio, Gibas, num Movie Mondays, né? Porque tem o filme Um Dia de Fúria, né? Só que é um filme tão... não envelheceu nada bem, né? Já era um filme polêmico pra época e depois, com o tempo, ele vai ficando ainda pior, né? Ainda, assim, o que era polêmica vai ficando uma coisa, assim, mais detestável, né? Então, o Dia de Fúria não é bem o que a gente quer trazer para cá, né? Lembranças desse filme, né? Virou uma parada assim meio tistre, né? Tistre demais para a gente até comentar sobre. Mas o dia do Draymond Green, né? A manhã do Draymond Green, ela teve uma sequência bem inacreditávelzinha, né? Que acabou transformando, né? Essa manhã lá dos Estados Unidos para a gente que o dia inteiro, né? Acabou transformando esse dia do Draymond Green num assunto para podcast inteiro do Café Belgrado, né? A gente está gravando aqui na noite do dia 19 de julho, vai ao ar no dia 20, né? Então ainda tem tempo aí pro Draymond Green, viu, Gibbs? Ele ainda pode fazer mais alguma coisa, mas a tendência é que ele não faça mais nada, porque, pô, deve ter cansado já, né? Para um dia de off-season ter acontecido tanto que aconteceu, é um dia puxado, né? E no meio das coisas do Draymond Green, né, que a gente vai já enumerá-las aqui, teve já um puxão, uma espécie de puxão de orelha, né, do Café Belgrado. Já comentamos achamos que essa é a última coisa a falar sobre o Draymond Green no dia de hoje, né? Comentamos a apologia do soco, né, dele mesmo, que ele deu soco no Jordan Poole e de maneira apologética, né, Guilherme? Ele vai no podcast do... acho que foi no podcast do Pat Beverley, né? Pat Beverley, isso. Lugar Que ele apropriado fala... para criar um pequeno caos. Exato. Acho que ele falou, pô, aqui eu tô num safe space, né? Se eu posso falar, defender um soco, né? Se eu vou defender um soco que eu dei em alguém... Não é defender, Lucas. Você usou outra palavra que é mais adequada. Então, fazer apologia ao soco. É mais que uma defesa, né? Apologia. Se eu vou fazer uma apologia ao soco, eu, estando no podcast do Pat Beverley, é um lugar seguro, né? É lá o lugar onde eu posso fazer isso, né? E foi só a pontinha do iceberg do dia dele, viu, Gibas? Porque saiu hoje, né? Esse podcast do Draymond Green com o Pat Beverley. Lógico, né? Imediatamente as pessoas repercutiram, porque nesse podcast ele fala assim que o Jordan Poole teria cruzado uma linha no que ele falou, né? Ele não usou esse termo, cruzar uma linha, mas ele usou um termo de que, pô, tem coisa que a gente tem que a gente não vai aceitar, sabe? Coisa que você não pode falar, né? Entre os homens, né? E aí, dessa maneira, esse teria sido o catalisador, né? O momento ali que não, aí vai acontecer o soco, né? Porque o que eu faço aqui se não der esse soco, né? Quem é você? Quem serei eu, né? Então, para ter essa dúvida, Guilherme, de quem seria ele mesmo, né? Ele deu logo o soco, né? Que ele já sabia quem era ele. Então, Gibas, é um soco, como a gente falou no podcast do dia 19, né? Um soco que não acaba, né? Já faz bastante tempo que rolou esse soco, mas ainda estamos aqui falando dele. E esse soco trouxe novos personagens, viu, Gibas? Novas pessoas falando do soco, dessa vez o pai do Jordan Poole. Acho que a gente pode começar daí, né? O dia de fúria do Draymond Green. Esse primeiro... esse assunto número 1 aqui. Jordan Poole, soco, Draymond Green, pai do Jordan Poole. Vamos por aí, Gibas? Vamos por aí, lembrando, né, no podcast do dia 19, a gente está gravando isso na noite
do dia 19, né? Foi ao ar. Eu já falei isso, você tá zangado comigo? Não escuta o que eu falo? Acabei de falar isso. Você tá com um dia de fúria, Lucas? Eu só tô recapitulando para construir o argumento, velho. A gente falou, Vou a gente pedir gravou, desculpa pro seu pai, Guilherme, desculpa. tá certo? A gente tá gravando na noite do dia 19. Não sei quando vai ao ar esse episódio, provavelmente na manhã, ou no meio-dia, mais ou menos, do dia 20, que foi Belgrado fazendo planejamento de longo prazo, né? Porque Planejamento enquanto grava, pelo jeito, né? Que você tá falando isso, em voz é alta, isso, sei que você tava pensando. é isso. É um tipo de planejamento também, velho. E na sequência, isso tudo aconteceu e a gente chegou a fazer esse comentário, como disse o Lucas, né? Que foi quando surgiu até a expressão apologia do soco. Então, quem não ouviu ainda, né, o episódio Assuntos Peculiares que Precisam Ser Abordados, né? Lá a gente introduz a história, mas é que teve tanto desdobramento, em certo sentido, um desdobramento tão caricato, eu acho que esse é o termo, né? Foi um desdobramento caricato que a gente decidiu, né, para fazer um episódio, um a mais aí, um episódio de off-season que valia, né? Que valia entrar nesse assunto. Então, Lucas, ao repercutir essa história, né? Porque eu não imagino que todo mundo estava ouvindo o podcast do Draymond Green, do Pat Beverly na hora e já saiu respondendo. Esse aqui repercutiu, né? Como a gente repercutiu aqui, muita gente repercutiu nos Estados Unidos. E aí entrou um pai na história, o pai de Jordan Poole. Conta aí para a população. O Lucas tá muito chateado com a Cara, entrada do pai de até Jordan Poole na história. até que não, viu, Gui? Mas gostei. Assim, poderia ser o Jordan Poole, né? A gente nunca ouviu o Jordan Poole se pronunciar de maneira enfática sobre o soco, né? Ele meio que aceitou o soco, sabe, Gibas? Ele nunca se pronunciou contra o soco, né? Não entrou em detalhes do soco, não quis comentar muito, né, sobre o que aconteceu. E o pai do Jordan Poole até agora, assim, não tinha virado notícia sobre o soco, né? Mas ele, entre outras coisas, Gibas, de maneira geral, ele falou o seguinte: ele nunca pediu desculpa para mim e para minha esposa por ter dado soco no Jordan Poole. E aí eu te pergunto, É um Lucas. pouco, é um pouco assim, né, Gibas? Eu não sou um cara que agride, tá, Gibas? Eu não sou. Eu nunca fui de brigar, não tenho histórico de soco, né? Então, dito isso, Guilherme, eu não sei a etiqueta do soco, sabe? Assim, soquei alguém, o que fazer a partir de agora, Como né? proceder, né? Eu provavelmente, se eu socasse alguém, Guilherme, eu ia no BuzzFeed, né? Tipo, 5 coisas para fazer depois do seu soco, né? E aí, provavelmente ia ter lá, né? Se o pai do Jordan Poole tá cobrando, provavelmente tem no BuzzFeed, né? Eu posso perguntar Peça pro desculpa. chat GPT aqui, você acha que vale? Acho que vale, Gibas. Peça desculpa Tá. aos pais, né, do agredido. Etiqueta do Porque, soco, será que é o termo? Existe uma etiqueta? pergunta pro ChatGPT se tem uma etiqueta do soco, né? Porque, Existe uma etiqueta pós-agressão fala do física a um soco, né? colega de time? Não, mas fala de soco, Tô porque, falando de pô, se for soco. de chute, outra coisa, pode Socão. confundir o Fala ChatGPT. socão. Socão. Time de basquete. Vou especificar, né? Com um colega de time de basquete. É. E assim, Gibas, eu realmente eu não saberia, sabe? Se eu tivesse batido, aí eu vou defender um pouco o Draymond Green nesse lado. Eu não saberia. Agora, o Draymond Green me parece, Gibas, ser um especialista do soco, né? O Saiu aqui já Draymond a Green. resposta. É só terminar aqui, depois o chat chega para arrematar. O Draymond Green não me parece que esse é o primeiro soco. Até pela maneira que o Jordan Poole cai, Gibas, me Foi parece que o feio. Draymond Green sabe dar um bom soco. É, Se eu fosse dar um soco no Jordan Poole, provavelmente minha mão sairia mais machucada, né? Do que isso. a face do Jordan Poole, ele certamente não cairia. Agora, a maneira que o. Agora o Jordan Poole flopa também, muitas vezes em quadro, né, Gibas? Não sei se ele reagiu, o instinto aranha dele atacou, né, pra ele se jogar no chão. Mas o Draymond Green, assim, se tem a etiqueta do soco, o Draymond Green certamente saberia como proceder. E o pai do Jordan Poole, Gibas, ele não falou dessa maneira que safe que eu tô falando, que às vezes tem uma criança escutando junto, né, com o pai. Ele usou palavras aí de baixíssimo calão, viu? Para se referir ao Draymond Green. Até múltiplas palavras para se referir, assim, múltiplas palavras que juntando elas ficam com o calão ainda mais baixo, né? As palavras de baixo calão, Gibas, tem essa peculiaridade, né? Quanto mais você junta, mais baixo o calão fica, né? Não é vai somando o calão, não.
É menos, mas com menos dá mais, né? Acho que tem isso, né? Pode ser um... Mas na soma não, né? Se você for continuar subtraindo, vai dar menos com menos, dá menos ainda. Dá Se menos você for ainda. multiplicar, dá mais. Agora, se você for menos 3, vai para menos 6, né? Nunca entendi bem por que quando multiplica dá mais, mas tudo bem, né? Um dia, quem sabe, o Lucas me explica. Lucas, agressão física, como um soco ao colega de time de basquete, é uma conduta inaceitável e antiética no esporte. Tão Não há uma inaceitável que etiqueta. trocaram o Jordan Poole, né? É isso. Não é, não, assim, não pode tomar soco também, né? Não há uma etiqueta específica para o após-agressão, pois ela não é tolerada em nenhuma circunstância. Então, aparentemente, Lucas, não há. Mas eu vou perguntar então, né? Mas Mas caso tenha vamos acontecido, né? supor, né? Vamos supor, se tiver acontecido, Esse incidente já, infortuito. já não pôde ter sido evitado. Como é que você disse? Sido Incidente evitado infortuito. esse incidente. E agora, quais são os 5 primeiros passos mais Isso. adequados para lidar diante dessa situação? De repente aqui o ChatGPT vai mostrar o caminho, né? Aí ele está respondendo aqui, a primeira, né? Intervenção imediata. Assim que a agressão acontecer, é importante que os árbitros, treinadores e o restante do time entrem em ação para Isso não deixar. teve, mas não parte do Draymond Green, né? O ChatGPT não entendeu bem a ideia até agora. Tá, ele disse assim: prestação de assistência médica, relatório, documentação, entrevista com testemunhas e aplicação de medidas disciplinares. Isso é pra Adam Silver, velho. Se o Adam Silver quiser saber isso aí, Adam, só escutar o nosso Entendi. podcast, ou até mesmo a gente manda o link aí do chat GPT, Acho que ele que tem, ele... né? Acho que ele tem o link, ChatGPT. Então, entendi, mas eu quero dizer do ponto de vista do colega que agrediu. Quais os 5 primeiros passos que Para ele amenizar a deve situação, né? proceder, né? Que ele deve levar adiante para amenizar a situação, hein? Mandei um em aqui, porque às vezes eu meto em ali. Pedir Raciocínio desculpas melhor. sinceras, a primeira. A Certo, primeira é pedir desculpas sinceras, aceitar as consequências, certo. Não refletir aceitou sobre, muito, né? refletir sobre o comportamento, Refletiu em vários podcasts, Gibas. pedir desculpas à equipe, Aí o pai tá se sentindo parte da equipe, pode ser isso, Gibas. e reconstruir a confiança. Vou perguntar especificamente, e o pai, o atleta agredido? Pai e mãe, no caso. Eles também merecem um pedido de desculpas? Existe alguma etiqueta a esse respeito? Vou perguntar, Lucas. Acho que é a questão que todo mundo quer saber. Sim, existe sim, Lucas. Sim. Certo. Então o Os pai do pais Jordan do Poole tem um atleta chat GPT ao seu lado. têm ao seu lado, ele não para de escrever, mas eu vou ficar só com a primeira linha. Sim, os pais do atleta, acredito, também merecem um pedido de desculpas. A agressão não afeta apenas o jogador diretamente envolvido, mas pode causar preocupação, angústia e decepção aos pais do atleta agredido. Eles têm o direito de serem reconhecidos e ouvidos, sim, senhor. Tá aí. Tá aí. Agora, Etiqueta do soco. Cara, é só o agora tá Café Belgrado que irrefutável, né? traz a E o etiqueta chat do GPT? soco. A ferramenta tá aí, né, Gibbs? Agora tem que saber utilizar, né? É isso. Da maneira adequada. Então, Gibas, de fato, né? O pai do Jordan Poole deveria ter recebido, né, o pedido de desculpas. Ele A fala que o segunda Draymond Green, etiqueta. segundo a etiqueta do soco, ele fala que o Draymond Green evitou-o, né? Evitou-os até, né? Tanto o pai quanto a mãe o ano inteiro, tipo, não olhar nos olhos, sabe? Fingir que não tá ali, etc. E que ele era um babaca. Vou usar babaca, viu, Guilherme? Pra tudo que ele falou, vou resumir em babaca. E que ele era um babacão, né? E que se ele quisesse se encontrar para resolver isso aí, né? Ele podia. Tava lá à disposição, né? Aí eu já vou ter que botar um ponto de reparo aqui, Lucas, porque assim, um idoso se oferecendo para ser agredido, eu não sei se vai resolver a situação, né? E assim, é um idoso que já viu de perto, né? O que o Draymond Green é capaz, né? Porque, cara, ele pisou em atleta, né? Ele Meu já deu Deus, socão em nossa, companheiro. meteu um pisão no peito do Sabonis esses dias, velho. Ele é um dos precursores do soco no pênis, né?
Assim, Tem inclusive razão. em finais, primeiro soco do pênis, quem foi? Draymond Green. E assim, depois de soco no pênis, ele virou o maior bajulador do agredido de todos os tempos, né? Talvez o pai de Jordan Poole queira isso. Né? Antes do soco no pênis, né? Nas finais de conferência. Chute no pênis, né? Trouxe dois. Dois chutes no pênis. Acho que foi uma joelhada, né? E um chute. 2 momentos diferentes no Steven Adams, né? Então. Que é um cara muito maior do que o próprio Draymond Green. Então assim, não é como se ele fosse um cara tranquilo pro idoso ir lá e enfrentar, né? Mas o Anthony Poole, Gibas, ele foi um atleta de high school também, né? Ele foi um Todo mundo foi cara. atleta de high school. Até você foi atleta de high school. Foi, pior que eu fui mesmo. Quem não foi atleta de high school? Mas ele, enfim, então, ele era um dos craques do high school. Né? Eu também fui. Posso dizer que eu fui também, Gibas, de Sim, certa forma. Né? você jogou no. Como é que é o nome do time mesmo? Uniclinic. Ele Uniclinic. foi. Eu Não, jogava na jogou no escolinha do Uniclinic. Uniclinic. Fica com Joguei, isso. Jogou com o joguei, Uniclinic. joguei E aí? mesmo. Então, assim, Gibas, começou aí, né? O primeiro. Primeira coisa de hoje, tá? Porque assim, o Draymond Green tinha gravado o episódio com o Pat Beverley, né? Então não foi hoje, né? Ele já acordou com o som dele lá truando pro mundo inteiro, mas não tinha sido hoje que ele tinha falado aquilo, né? Mas começou a repercutir hoje, porque foi o dia que foi lançado, e aí o pai dele logo hoje mandou essa, e aí o Draymond Green meio que, pô, meio que perdeu o chão, né? Ele meio que começa a partir daí a ter atitudes de hoje já, né? Que foi responder o pai do Jordan Poole, né? Ibas, quer acrescentar algo Não, acho que tá bem do, coberto, né? Acho que esse do braço lado da. do Jordan Poole, que eu digo? Assim, da pessoa de Jordan Poole, não o pai do Jordan Poole. Acho que precisa entrar no Jordan Poole ou não vamos entrar no Jordan Poole? Não, acho que o Jordan Poole, ele deve ficar constrangido com essa história, né? Porque, assim, pô, a última coisa que até um jovem, né? Não digo nem o caso dele que já é um adulto, né? A última coisa que um jovem quer é que o seu pai te entre pra defender uma briga, né, velho? É muito constrangimento, né, velho? Quando eu era criança, uma vez, o menino lá do prédio tomou meu boné e saiu correndo, né, velho? E, pô, apareci na janela, né? E falei assim, mãe, ele pegou meu boné. Aí a mãe falou assim, se vira, né? E desde essa época, eu tinha, sei lá, uns 8 anos, desde essa época aí eu aprendi, né, que, pô, a etiqueta lá de Você casa, ficou cara, sem o boné? não lembro qual foi o desfecho, né, mas era uma coisa Pô, meio... se você tirou da mente o que aconteceu aqui, eu tenho certeza que você perdeu o boné, velho. Posso ter pedido boné, então. Mas assim, acho que a etiqueta que eu aprendi logo cedo foi assim, arrumou a confusão, sendo ou não, né, o prejudicado, Sim. confusão aí né, de questões aí relacionadas a isso, você vira, né? Então, assim, o pai ter que intervir não é legal. Né? Acho que isso é uma coisa que... Gibas, eu tive uma experiência diferente infantil, né? Porque eu sou, né? O mais novo de 4, né? E isso em casa. Só que da família do meu pai, que são 14 irmãos, eu era, tipo, top 3 mais novo de, sei lá, 30, né? Então, os meus primos implicavam muito comigo, né? E eu não tinha pudor nenhum, Guilherme. Tudo que eu queria eu conseguia através da força da minha mãe, né? Então, não, não tive nenhum problema, nenhum constrangimento em diversas vezes ter minha mãe ao meu lado ganhando minhas batalhas, né? Então, um salve para dona Rita, que tanto fez aí por mim. Gibas, o Draymond Green respondeu: Ah, que fofo! É impossível te evitar, né? Na arena por 1 ano, viu, campeão? Chamou de campeão, Gibas. Eu tenho que pegar minha família, daquela sala Você me da dá uma parte? família. Você me dá uma parte antes de continuar? Ok. Porque recentemente, né, ele gravou um hate de vídeo pro Dylan Brooks e ele usa essa expressão também, né? Ele fala assim, Champ. não sei o que, Dylan Brooks, você é um idiota. Ele é bem pesado, né, com o Dylan Brooks. Você é uma piada, champ. Aí ele fala assim, opa, esqueci.
você não é um campeão, né? Ele tem essa frase, tem esse. Então, assim, o pai do Jordan Poole, ele não refutou o campeão, né? Ele manteve o campeão. Só porque queria, o Jordan Poole foi importante no título, né? só queria sublinhar isso, Lucas, porque é um vocabulário que o Draymond Green tá acostumado, né? Então é bom fazer essas divisões, porque o Draymond Green tá abastecendo muita gente de conteúdo, Lucas. Então eu vou buscar minha família naquela sala da família todo jogo, né? Então tá dizendo assim, se eu vou toda vida pegar minha família naquela sala da família, como é que eu tô te evitando, né? E pare de usar essas palavras, né? Normalmente não funciona legal entre homens, né? Entre homens ele também faz parte do vocabulário do Draymond Green, viu, Gibbs? Ele tem usado bastante, vai até voltar a usar ainda hoje, né? Então, essa foi a resposta do Draymond Green pro pai do Jordan Poole, que ficou peixe, né? O pai do Jordan Poole não aumentou, não trouxe isso aí para um novo tweet, sabe, Gibas? Ok. Não Não, pensou assim, vou fazer um novo tweet, vou responder, né? não Ele escalou, deixou né? assim, isso. Em português, seria escalou ou escalonou? Acho que assim, usa escalada, por exemplo, né? Na abertura do Jornal Nacional, chama escalada, né? Escalada do Mas é conflito. jornalismo, né? Jornalismo, você já disse recentemente que não queria se meter com isso, Guilherme. Ok. Acho que os dois servem aí, né? Porque um tem a ver com escalar, outro com escala, né? Então, tudo bem. Boa. Gibas, depois disso, né? A gente pensou, pô, tá aí, né? Olha o Draymond Green, mais um Draymond entretenimento. Green. Mais uma coisa do Draymond Green, né? E agora, né? Quando será a próxima do Draymond Green, né? E a galera já tava meio puta, né? O torcedor do Golden State já tava. Draymond Green, dá uma segurada, velho. Para com isso e tal. Mas não ficou por isso, né? Gibas, o perfil NBA Central, né? Ele tem um perfil NBA Central que, velho, a parada deles é o sensacionalismo, né? Eles pegam trechos assim, às vezes bem nada a ver, para dar a manchete mais sensacionalista possível com aquele trecho, sabe? Então, assim, é um perfil que eu silencio, sabe? Pode ser que eu perca uma notícia importante 2 minutos antes em relação ao que eu vou ler depois, né? Porque é seguido por muitas pessoas, inclusive por atletas, né? O NBA Central. E então, assim, se for algo importante, vai chegar para mim, né? Eu tenho essa confiança. Mas eu prefiro silenciar porque ele puxa muito pro sensacionalismo. E o NBA Central, Gibas, eles têm um fakezinho do NBA Central, usa o mesmo símbolo, usa o símbolozinho lá de quem pagou, né? Pelo Twitter Blue. E aí ele fala, o Kevin Garnett fala do Draymond Green, né? Draymond Green socando o Jordan Poole é como um senior socando um calouro, né, que tem metade do seu tamanho. E depois fica andando falando dele mesmo, né? Como se ele fosse o fodão, né? Vem tentar comigo, viu, Dre? Esse era o fake tweet do KD, né? Que na verdade nem era tweet, né? Era o fake quote do KD do NBA Central. E o Draymond Green viu o NBA Central, né? Pelos algoritmos do Elon Musk agora tá muito fácil você cair no fake, muito mais fácil do que antes, né? E aí o Draymond Green responde: Ô KD, quando eu era novato, eu fui pra cima de você, viu? E você ficou falando sozinho como se eu não estivesse falando contigo, né? Como é isso? É como se fosse um freshman implicando com um senior, na verdade, senior citizen que ele usa, né? Com um idoso, basicamente. Com um idoso que tem o dobro do seu tamanho, e aí ele ainda marcou, né? Se ele tivesse só respondido isso, né, pro NBA Central, talvez tivesse sido melhor. Mas ele marcou ainda, né? @Kevin Garnett 5KG, né? E o Peraí, Lucas, deixa eu só KG. entender. Não é que ele caiu no fake, ele caiu no fake de um perfil que já é sensacionalista, é isso? Isso, exatamente Tipo, é uma isso. subcamada, assim, é tipo ele. Como se ele caísse no Choquei Galo. Tem o Choquei Galo, né? Que dá notícias do Galo. Galo Forte Brigador. Aí ele caiu no perfil do Choquei, da Choquei, né? Só que não era o Choquei, era Chequei Galo, sabe? Tipo, Tipo, era um ele perfil caiu no. que era tipo paródia, assim, de um perfil que já não é Isso. confiável. Foi isso. É confiar. Assim, não é desconfiável.
sabe? Tá. Por exemplo, o que eles pegam? Eles pegaram o... Virou, isso aqui muita gente repercutiu, né? Eles pegaram o Doc Rivers, uma pessoa filmou, né? O Doc Rivers andando nas ruas, e aí falou, e aí, Doc, vai fazer o quê? Ah, cara, não sei. Vai treinar? Ah, não sei. Sabe? E aí o que esse perfil fez? Não botou o vídeo e fez um tweet. Doc Rivers não sabe se vai continuar treinando times de basquete. Meu Deus. É. E aí repercute com todo mundo, esse perfil repercute bem, né? Então ele faz esse tipo de coisa, né? Então o Draymond Green pegou do NBA Centel, né? E meteu esse coach, né? Falando e falando, ó, KD, vou pra cima de você mesmo, viu? O Kevin Garnett, Gibas, ele não deu uma de pai do Jordan Poole que ficou peixe, né? Eles meteu um. Esse tweet é fake. NBA Centel. Elon Musk, viu que porra que você tá fazendo? Conserta e risos, né? Sorrisos. Então, assim, Gibas, poderia ter ficado pior, né? Assim, eu não sei se o KD no fundo tá puto, né? Porque o KD ele fica puto muito fácil, né, Gibas? Mas ele tem que estar, e isso a gente sabe de muitas histórias que leu, né? Que de pessoas falando dele. Ele tem que estar com vontade de estar puto. O KD, ele não é um cara que vive puto, sabe? Ele se concentra pra ficar puto. Não, agora eu vou ficar puto pra jogar puto, né? Então ele passava o dia vendo desenho, esse tipo de coisa, sabe? E aí botava uma toalha na cabeça, assim, se cobria, e para que era o espaço de ficar puto, né? E aí ele entrava na quadra outra pessoa, né? Então, assim, ele no Twitter, ele não tá puto, né? Então tudo bem, ele achou engraçada a parada, mas, assim, pra ti, Gibas, isso é uma prova que o pai do Jordan Poole deu uma desconcentrada no Draymond Green? Ah, cara, eu acho que o Deu uma Draymond Green. desbaratinada, assim, ele já tava sentindo e, porra, vou começar a responder tudo aqui agora. Eu Porque ele acho que o caiu no NBA Draymond. Centel, velho. Eu acho que ele estava entediado, né? Já são, sei lá, não sei De quantos manhã, dias velho. aí sem. Então, mas é foda, velho. Faz quantos dias que não acontece nada? Ao contrário Mas do já tinha Stephen Curry. acontecido hoje. Já tinha respondido o pai do Jordan Poole. Então, velho, eu acho que hoje ele acordou no veneno, sabe? Hoje ele acordou assim, Kivas, cara, não era hoje. NBA Central, faltando R. Era NBA Centel, velho. Nem parece, cara. Será que no fundo ele acha que ele bater no Jordan Poole é isso mesmo? Que aí ele precisou imediatamente defender, dizendo que não é isso? Que ele não é. Porque Ah, talvez ele pense isso, né? No fundo, e falou, pô, tenho que dizer imediatamente que não é isso. cara, primeira coisa, né? Se ele jogasse um golfezinho, pô, ele Hum. estaria comemorando um título aí, tipo o Stephen Curry, né? Que ganhou um campeonato aí. Cara, o LeBron foi pra Porto Rico ver as finais de basquete, né? O bicho é brother do LeBron, por que que ele não colou junto? Pois é, pois é. Você viu o E LeBron em Porto Rico vendo não, não vi os não. jogos lá? É mesmo. Cara, bem massa, velho. Tem um Brasa jogando lá, né? O Tim Soares. O Tim Soares Mas tá acho que ele não jogando. tava na final, tá na final? Ele é do time do Demarcus Cousins. Será que ele não O chegou na DeMarcus final, Cousins não? não chegou na final, era Pô. um time que não tinha ninguém muito relevante. Os mais relevantes eram o Tremont Waters e o Mike Scott. Ah, meteu um monte de bola, não foi? Sem ser Max Scott. o Steve Carell, né? O outro, Mike O outro Scott. Max Scott, é. É. É, então o Brasa já foi embora, né? Tim Soares vai jogar Mundial pelo Brasa, né? Aparentemente. Foi convocado. Então, Lucas, tem isso, né? Acho que eu tenho outra coisa, né? O Draymond Green, ele vive de podcast também, né? Ele ganha um salário milionário, Hum, mas ele precisa de buzz, né? Ele precisa de tumulto, ele precisa de caos, ele precisa de repercussão. E acho que ele tá esquentando um super episódio aí pra chegar, né, Lucas? Imagino que, assim como ele, deve ter, assim como o Café Belgrado, deve ter perdido apoiadores, né? Na off-season aí, sim. e deu uma Audiência baixa. desesperadinha, né? Então, tô até pensando, Lucas, em amanhã arrumar alguma briga hipotética sem sentido. Mas É, o que que isso ia acontecer, velho? é, de repente as pessoas iam ouvir o Café Belgrado, sei lá. Não? Será? Você tinha que conseguir, Aliás, tipo. Você tem que usar o filtro do Neymar, Gibas. O cara do filtro do será Neymar, que o se eu Neymar tá gravar um processando. podcast conversando sozinho, eu viralizo, velho? Meter uma doideira, tipo, sozinho? Pode ser, Gibas. Vamos ver. Não, não, Lucas, não seria a primeira vez. aproveito para dizer o seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente e que depende para existir dos apoiadores do Café Belgrado.
Depende muito, viu? Depende demais. E para quem apoia o Café Belgrado, nós entregamos muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo para assinante, muito conteúdo mesmo. Então, se você quiser acompanhar o Café Belgrado, né, desfrutar aí dos conteúdos exclusivos do Café Belgrado, o endereço é cafébelgrado.com.br. Eu vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. A partir de R$ 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Queria mandar um salve especial para quem chegou com a gente nos últimos dias aí. Igor Hoje Tavares, Boa, Lucas Felipe, Verde Giannis, hein? boa, Bruno Lucas. Scheffer, apoiador da Sandra, e Yuri Brunaço. Fernandes. Valeu, galera. Venham pro Belgradão. Precisamos muito do seu apoio. Pode continuar, Guilherme. É isso. O Café Belgrado tem uma série de episódios exclusivos para apoiadores, que eu acho que é a melhor recompensa que a gente consegue, né? Que a gente consegue entregar, são os podcasts, é o que a gente sabe fazer. E aí você pode ter tanto conteúdo quente, por exemplo, a análise da free agent de vários times, né? Tem vários que tem aqui no podcast aberto, mas tem vários fechados. Por exemplo, tem análise do Thunder, do Utah Jazz, do Nets, do Celtics, do San Antonio Spurs, do Pacers, do Cavs e do Chicago Bulls. Essas análises não foram pro feed, né? Não foram para todos os aplicativos. Tem que apoiar o Café Belgrado para ouvir. Por exemplo, as notas da noite do draft, né? E o podcast que o Lucas fez, que é quanto Guilherme, dinheiro mas tem deve seu ser muito time. difícil de ouvir. Como é que vai ter um lugar para ouvir só para apoiador? Deve ser muito difícil. Cara, aí que você se engana, Lucas. Muito interessante você falar sobre isso, porque o Café Belgrado tem parceria com a Aurelo. Então, assim, você digita cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, você é redirecionado para nossa página dentro do aplicativo da Aurelo, e você pode acompanhar pelo desktop ou pelo navegador do seu celular, mas também pode baixar o aplicativo, que é bem mais legal. E é um aplicativo de podcast, né? A Aurelo é um aplicativo de podcast, ela foi criada para ser um aplicativo de podcast, então tem todas as funcionalidades de um aplicativo de podcast, mas tem essa peculiaridade, né? Por lá a gente consegue ser remunerado por clique, é o único aplicativo que paga o Café Belgrado por clique, e por lá é onde as pessoas conseguem ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos para apoiadores. Dá para ouvir tudo, né? Aliás, a gente consegue ver números de episódios que são ouvidos também pelos apoiadores, bastante expressiva, né? A audiência recente aí dos episódios do Free Age, da Fadinha, né? E bastante expressiva também os episódios fechados aí, históricos, né? Que eu falei, né? Quem gosta de conteúdo quente tem bastante coisa, mas quem também gosta de conteúdo frio, né? Os conteúdos históricos, tem bastante coisa também. Tem a série A Era de LeBron James, né? O Reinado, tem a série The Next Dance, a história de Luka Doncic, tem a série El Gringo, que fala dos melhores estrangeiros da história da NBA, tem o Belgrade Madness, que a gente conta a história dos drafts de 2000 a 2015, né? 16 classes analisadas minuciosamente, eu diria. Então, assim, é muito conteúdo. Cara, literalmente eu não falei metade, viu? Acho que eu não falei metade do que tem lá. É muita coisa. Se você entrar aí na descrição desse episódio, você vai ver o tanto de coisa que você vai ter acesso só por apoiar o Café Belgrado com R$ 9. R$ 9, acho que cabe no bolso de bastante gente que nos ouve e ainda não apoia, hein? Sei que para muita gente não, para muita gente tem uma rotina que é mais complicada e isso pode fazer falta, mas para muita gente acredito que é só uma questão de organizar aí, lembrar, às vezes deixou para depois. Queria dizer, cara, quando você consegue fazer, você não deixa para depois, você vai lá e efetiva, você contribui demais, porque o R$ 9 seu é o R$ 9 de outro, e assim, no pacote faz o Café Belgrado existir. O Café Belgrado existe por conta desses apoiadores, esses nomes que o Lucas falou, e os nomes que a gente costuma falar aqui no Belgradão. Então, agradeço de coração a todos os apoiadores do Café Belgrado e a você que está ouvindo aí e pretende se tornar apoiador também. Vem logo, hein? Estamos te esperando. Gibas, um último lembrete, né? Se você tem o aplicativo da Apple, não dá para fazer o apoio pelo aplicativo, a gente já comentou, né? A Apple nos odeia. Não tenho medo de falar isso, viu, Gibas? Não vou ter mais medo dessas grandes corporações que nos odeiam, não. Né? Então. Tem que ter coragem, Lucas. Coragem para podcastar. Isso. Então, se você tem um dispositivo Apple, né, você pode, do mesmo jeito, apoiar o Café Belgrado. Só que ao invés de usar pelo aplicativo, você vai por um navegador. Pode ser o Safari, pode ser o Chrome, qualquer navegador, até mesmo do celular. E você vai lá, escolhe, entra cafébelgrado.com.br pelo navegador e vai aparecer lá
as maneiras de apoiar. Tem até uma maneira a mais que é via Pix, viu? Para quem entrar pelo navegador. Gibas não parou por aí a manhã do Draymond Green, né? O dia do Draymond Green Não é possível continuou que teve mais. agitado, porque rolou o coach dele, né? Dizendo, olha, eu já falei no passado que não gostava do Chris Paul, né? Então não é porque ele é meu companheiro agora que eu vou dizer, não, agora eu gosto dele, né? Vou ter que ter uma conversa de homem, né? Amongst men, de novo, com o Chris Paul. Prometi que ele ia falar isso de novo, né? Então, Gibas, Draymond Green, não tem certeza que vai gostar do Chris Paul ainda não, viu, Gibas? Impressionante Arrematou bem? impressionante a masculinidade tóxica do Draymond Green, né? Tá sempre Será que ele pronto vai pra... chamar o Chris Paul para uma conversa entre homens no podcast dele? Cara, pode ser. Ele tá sempre pronto pra fazer um excelente episódio, é um grande podcast. É impressionante, né? Que todas as ações violentas e grosseiras dele, ele se sustenta porque isso seria um costume entre homens, né? É o código de ética. Como assim, pô, eu tenho que continuar otário aqui, né? Não posso deixar de ser otário, então eu vou te dar um socão. Enfim, né? Acho que é um personagem muito interessante do nosso basquete, mas não por esse caráter violento, né? Acho que esse caráter violento molda o personagem, claro. É impossível não falar dele sem. Beligerante, né, em vez de violento. Violento também, né? Deu um soco na cara do companheiro e tá aí Mas, fazendo assim, essa apologia do soco. do Chris... apologia do soco é bom demais. Mas essa do Chris Paul, assim, chega a ser uma coisa violenta ainda, né? Mas é uma coisa, assim, em pé de guerra o tempo todo. É sempre disposto ao choque, né? Ao conflito. E, assim, mas é um personagem muito grande e é muito interessante E porque um jogadoraço, né? é central na dinastia do nosso tempo. O time do Golden State que ganhou um monte de títulos com ele em quadra. E assim, ele é muito vocal, né? E fala muito sobre as coisas que acontecem. E aí tem essa particularidade dele ter se tornado um comunicador que, de certa maneira, conta as histórias das coisas que estão acontecendo. Então, assim, é um personagem muito grande. É muito, é muito fácil ter preguiça dele. É muito fácil ter preguiça dele. Cara, como é que... Me explica. Explico. Como é que o Curry nunca teve nenhum tipo de atrito? Assim, não teve nunca uma farpa que a gente saiba entre Draymond Green e Curry. Porque o Steve Kerr, velho, o Steve Kerr é um cara baita fofo, né? E o bicho já teve, assim, umas tretas severas, né? Pesadíssimas com o Draymond Green, né? Até mesmo o Steve Kerr já soltou palavras, assim, né? Durante um jogo que a câmera pega, né? Ele falando, pô, não aguento mais o Draymond Green, essas porra do Draymond Green, velho. Donos, GMs, jogadores adversários, companheiros de equipe, assim, companheiro de seleção, não é incomum, né? A gente vê tretas do Draymond Green com basicamente todo mundo. Como é que nunca teve nada com o Curry, velho? É o respeito do Draymond Green, assim, de ter visto o Curry lá desde o começo e tal, e vice-versa, né? O Curry tem um molho, né? Essa é a verdade. Muito molho. Ele é muito bonzinho, né? Primeira coisa, assim, né? O Curry, até quando ele fica bravo, ele é meio bonzinho, assim, né? Qual a coisa mais agressiva do Curry? Jogar aquele coisa da boca, né? Jogar Pra aquela todo coisa lado. nojenta, né? Porque ele fica mordendo aquilo lá de fora da boca e jogar pra cima. Pô, esse é o Curry agressivão, né? Então, assim, o Curry é outro E foi com o personagem. Jordan Poole também, né? O momento mais agressivo dele. O Jordan Poole prova, né? As pessoas. Recentemente, no podcast, até falei desse podcast mais cedo aqui, o podcast do Paul George, ele recebeu o Draymond Green, né? E o Draymond Green conta um pouco que a, o que é o Golden State passa muito pelo fato dos três serem muito amigos, né? Mas muito amigos. Antes de serem jogadores do time da dinastia, muito vitoriosa, eles já eram muito amigos, né? Eles passaram por tudo ali, os três foram draftados, cresceram ali. A gente vai lembrar que nenhum deles é estrela de imediato, né? O que se tornou o melhor jogador deles e talvez um dos melhores da história. Talvez não, né? E um dos melhores da história da NBA, o Stephen Curry. Ele demora para se tornar o Curry que a gente concebeu, né? Ele tem flashes no começo, mas depois dispara. Então, não era um
um cara tipo que foi o Luka, tipo que foi o Anthony Davis, tipo que foi, sei lá, o Zion mesmo, que não virou, mas eu digo assim, ainda não é, mas assim, jogadores que já chegam como estrela e que tudo vai girar ao redor deles, né? Na verdade, foi muito natural esse processo, e os três eram jovens em um time que tinha veteranos, né? E meio que na luta ali pela carreira, por minutos, né? Ele até contou uma história que o ano passado eles estavam no avião e os três sentam juntos no avião, né? Uma mesa, pelo que entendi, é uma mesa que tem uma mesa no meio, sabe? Assim, uma mesa no meio e assentos separados, e os três ficam juntos. Acho que eles estavam jogando baralho, não lembro que jogo que eles estavam jogando, enfim. E aí o Bob Myers passou e riu assim, e falou: Cara, é inacreditável que vocês até hoje estão do mesmo jeito que vocês estavam lá atrás, né? Porque isso é um pouco vocês, né? E ele falou assim, que tem um pouco do retrato do Bob Myers, dizer assim, cara, como que vocês conseguem, né? Porque é muito tempo junto. Como é que não deu isso que você tá falando, né? Como é que vocês se suportam mesmo, né? E as personalidades são bem distintas. Os três, né? O Clay totalmente diferente disso também. Diferente do Curry também. E o Curry totalmente diferente do Draymond. E os três, assim, tão complementares. Por isso que, assim, nunca foi uma questão, agora a gente sabe, né? O Draymond sair. Nunca foi uma questão, mesmo depois de tudo que aconteceu com o Clay sair. E claro, o Curry nunca vai sair. Então, curioso isso, né? O Jordan Poole é vítima de uma agressão severa, terrível, que tem consequências graves no desempenho do time. Vamos nos lembrar, o Draymond Green é um reincidente em fazer com que coisas que ele assim, que as consequências de ações dele prejudiquem o time perdeu um título que poderia ter sido ganho por conta de uma suspensão que ele tomou. Esse ano ele colocou o time em péssimos lençóis, né? Os lençóis cheios de poeira, se for pensar bem, que o time poderia ter sido eliminado por Sacramento Kings com ele tendo ficado de fora de um jogo chave por ter pisado no peito do Sabonis. Mas é intocável, né? É intocável porque ele faz parte do que é a história da franquia e, cara, agora ele tá rico também, né? Tá renovado de novo, tá tudo certo, tá renovado, tem o projeto dele, tem o espaço que ele tem. O Draymond Green é isso aí. O Draymond Green vai entregar muito ainda pra gente, viu, Lucas? Espero que menos violência e mais caos e entretenimento, né? Eu gosto mais dessa personalidade beligerante falando doideiras do que o cara que quer ser o machão, mas acho que essas coisas se misturam, né? Não dá pra ter uma coisa sem ter a outra, né? O pacote Draymond Green é isso, mas o pacote Draymond Green também tem uma defesa espetacular, um líder vocal, de cultura e que é muito influente num time muito vencedor e tem a possibilidade de ser um ball handler primário em um time que tem dois melhores chutadores da história do basquete, mesmo sendo um jogador capaz de defender as 5 posições e podendo jogar até na posição 5 em algumas situações. Então, é um jogador geracional que promove muito caos, Lucas. É. Gibas, reta final então do podcast, né? Um salve aí pro Draymond Green. Draymond, cara, você continue nos fornecendo, né, entretenimento. Curtimos muito, né, sua persona. Gibas, hoje, olhando para a gente, 19 de julho hoje, né? Faltando aí basicamente 3 meses para começar a temporada. No meio disso vai ter um Copa do Mundo de basquete ainda, com muito atleta da NBA envolvido. Como é que tá a sua expectativa para Golden State hoje? Top 5 da NBA? Vamos começar Não, daí. Top 5 da NBA, não? não. Hoje não. Não é boa a minha expectativa, não, Lucas. Top 4 do Oeste? Se eu tivesse que apostar dinheiro, não. Parece que apostar cabras. Vamos supor que você tem 2 cabras, aí tem que apostar as cabras. Depende do que eu. Cara, depende do carinho que eu tivesse pelas cabras, né? Mas provavelmente Ok. não também. Boa. Acho que tem times em situações melhores, Top fazendo 10 da coisas. NBA? Acho que sim, aí sim. No 10, terço 10 de é cima da bastante NBA. time, né? É, Boa. 10 é bastante time. Acho que tem. Acho que
O leste, o ano passado, estava muito forte. Eu não sei o que vai ser o Philadelphia. Acho que Celtics vem bem. Acho que Bucks vem bem. E Miami, acho que vai ser um bom time, claro. E daí, assim, não sei se o Warriors não é melhor que o quarto melhor do leste, sabe? E aí eu precisaria achar 6 times do Oeste melhores ainda do que o 7, né? Para deixar ele fora dos 10. Acho que não tem 7 melhores, pelo menos mais bem posicionados agora do que eles. Então, entre os 10 da NBA, sim. Agora, entre o top 4 do Oeste, eu acho um pouco mais pesado, porque você pensa o Denver já tá aí. Acho que o Lakers foi finalista, eliminou esse time. Acho que o Sacramento hoje. O time que eliminou o Golden State do Sacramento era melhor que o Golden State, só que não conseguiu eliminar. É curioso falar isso, né? Mas acho que um ano mais e com os movimentos que o Sacramento fez, imagino que vai ser um time melhor. E aí a gente tem um monte de candidato que teve temporada aquém, que eu acho que pode chegar aí, né? O Phoenix Suns, claro, é um óbvio candidato a ser um desses, mas tem mais um monte aí no Oeste, né? Que é time que precisa encaixar, que pode ter campanha melhor. Então não consigo colocar entre os 4, não, viu, Lucas? Gibas, o NBA Central já falaria coisas. Pegaria seu coach aqui e falaria coisas. Guilherme não apostaria cabra, é uma cabra que Curry pode conquistar mando de quadra, né? Nos playoffs, né? E o NBA Central, eu não quero nem imaginar, Gibas, o que o NBA Central diria. Então, se você queria uma rixa com um podcast, né? Vamos depender aí do NBA Central. Algum destaque final? Bom, meu destaque final vai começar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Tô bastante interessado, assim. Aliás, tô achando bem legal a movimentação. Será que rola um podcastzinho, Gibas, do Café Belgrado? Pô, ia ser demais, hein? Até pra gente aprender mais um pouco e trazer nossa comunidade para aprender com a gente, ou até nos ensinar, se for o caso. Pô, seria bem legal. Cara, eu tô achando muito legal a movimentação, como nunca se viu, né? Nunca houve uma movimentação dessa para uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acho que a última já foi bem legal já, mas acho que os tempos são outros e existe uma intenção de promover melhor, né, o basquete também, mas o esporte feminino como um todo, nesse caso específico o futebol. Então, tô bem interessado. Andei lendo muito preview aí, Lucas, e pô, ninguém me deixa ficar muito otimista com o Brasa, né? Isso que me preocupa. Muita gente dizendo que o Brasa não é tão bom, viu? Isso aí me machucou um pouco. Ah, Gibas, mas é Mas bom isso aí, porque quando no Sub-19, né, eles estavam colocando a gente em quinto, né? Ah, o Brasil é muito bom, vai ficar em quinto, né? A gente ficou em quinto de trás para frente, né? Então, qual era a posição do Brasil aí pra gente ver de trás para frente se dá bom? eu vi falando que quartas de final vai ser um baita resultado. Não mentiu, né, Gibas? Porque aí também o masculino já não passa dessa fase há muito tempo, né? Quarta Acho de que final basicamente garante um vaguinho olímpico, hein? A não Ah, ser que passe em Brasil e Canadá, né? você tá falando do basquete? Não, pensei que você tá falando do futebol feminino. Ah, cara, desculpa, Gibas, aqui deu uma viajada gigante, né? Não, tá Quarta tudo de final do, certo. do futebol feminino? Bom, Não, então, pô. é esse time que não tá com muito hype, é o que eu falei, né? Não, vai ser igual a 2002, então. Vai chegar sem hype e vamos macetar. Ok, tô nessa expectativa. Agora, o masculino, pô, o masculino. Cara, o masculino é o Quartinha de final, tô seguinte: topando, hein? o que? Se pegar a quarta de final, eu corro. Não, vou correr não, porque acho que a população não merece esse tipo de punição, porque o Brasil foi bem, né? Mas vou dizer assim, corro A gente faz feliz. live, né? Faz live de qualquer jeito, né? E você tem destaque final, Lucas? Tenho sim, Gibas, e até me perdi no que você estava falando, né? Porque eu achei que, quando eu voltei, eu achei que você estava falando do Mundial de Basquete, né? De rankings do Mundial de Basquete. Porque eu estava olhando os Giannis, né? Lá no Giannis, Gibas, o grupo de apoiadores Insider do Café Belgrado, o Paulo de Tarso estava reclamando agora. Ele falou: Que isso, velho? O Nepopop me colocou como apoiador Adam Sandler, depois de eu ter passado quase um ano no plano Belgradão e migrando agora para o Insider. O apoiador Adam Sandler tem causado algum tipo de confusão aqui no Café Belgrado, né? E eu não tô aqui para dizer assim, vamos dirimir todas as dúvidas, né? Eu até gosto da dúvida, né? Mas o apoiador Adam Sandler é aquele cara que apoia sempre, né? O apoiador Adam Sandler não é um novo apoiador, tá?
E não é de plano também. É aquele que apoia e aparece pra gente como se fosse a primeira vez, né? Por isso que o nome Apoiador Adam Sandler é homenagem a esse grande filme, essa grande película. Porque a gente já sabe que já é um apoiador, mas todo mês aparece pra gente por pelo sistema de apoio, né? Nem de todos aparecem, mas sempre que a gente vê um nome repetido, a gente chama de apoiador Adam Sandler com todo carinho, viu, Paulo de Tarso? Um salve para você e para todos que constantemente escolhem, né, esse estilo de vida, né, que é apoiar o Café Belgrado, né? Continuam escolhendo todos os dias, né, ou todos os meses, no caso, apoiar o Café Belgrado. É por causa desses Adam Sandlers, viu, Givas, que existe o Café Belgrado. Infelizmente, o Adam Sandler, que poderia sozinho bancar todo o projeto, né, Gibas, ele só se preocupa com basquete americano, né? É uma pena, né? É uma pena, mas toda superestrela tem sua E, aliás, idiosincrasia. Gibas, muitos perfis brasileiros aqui repercutindo que ele deu 2 passes numa pelada, né? Um passe de costa e um passe que eu sei... Assim, as jogadas que o Adam Sandler fez, eu conseguiria fazer. Ok. E muitos perfis brasileiros aí dizendo, olha que craque, né? Olha, botando foguinho na jogada, dizendo que ele tem um molho. Enquanto isso, ele não tá bancando nenhum projeto de mídia independente aqui no Brasil, Gibas. Reflita. Crítica social. Foda. Crítica social foda.